Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui, André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, fazendo hoje uma chamada especial para um percurso que o amigo e irmão Eurênio de Oliveira Júnior está lançando e muito útil para todo aquele buscador. Como é que você está, Eurênio? Tudo bem com você? Eu estou muito bem em Brasília, né? Você sabe que eu estou morando aqui, Sim. e de tal sorte que eu escolhi fazer um percurso porque é diferente de um curso, sabe? Aí eu vou explicar a hora que você me perguntar. Então, o nosso querido amigo e irmão Eurênio de Oliveira Júnior está lançando um percurso. Eurênio, vamos começar aqui. Eu fiz um roteirozinho aqui para Pois não. essas perguntas. Você me mandou o conteúdo do curso para eu poder acompanhar na sequência que você marcou aqui, para eu não me perder também. Eu quero saber o que é esse percurso e não um curso. O que vem a ser isso? Pois não. Um curso, no geral, tem uma meta. Alcançou a meta, ele terminou. Eu não quero fazer isso. Eu quero fazer um caminho em que eu vou junto com o ouvinte, nós vamos tramando, e eu vou colocando tudo que eu considero de importante para os dias atuais e para os dias futuros, e as advertências sobre o passado, porque o nosso passado é que nos prende. É uma espécie de uma âncora que parece ser feliz, boa, mas nem sempre o é. Então, nós temos que distinguir nessa âncora o que serve e o que não serve. Como estou convencido de que a morte é simplesmente uma passagem, isso baseado nos grandes pensadores, em Tesla, em Einstein, enfim, eu fiz aí um caminho para entender isto. Então, se a morte não existe, os ciclos vão se repetir ou vão se prosseguir. Eles vão nos levar a novos caminhos e nós temos que aproveitar, porque este é o itinerário do Criador. O Criador fez um itinerário. Esse itinerário que ele fez é justamente para que nós possamos ter um fundamento do nosso progresso e da nossa evolução. Evolução é um estado mais ou menos paralisado ou estagnado de entendimento das coisas para um estágio mais avançado. Ou seja, nós vamos entendendo a vida, porque tudo se resume na vida. Então, vocês, que a sua origem, você é grego, vocês todos trouxeram para o mundo um espetáculo de visão. E essa visão precisa ser agora perseguida, no bom sentido da palavra, ou seguida, continuada, para que nós possamos permanecer evoluindo. Porque a vida não vai desaparecer com a nossa morte. Com a morte de cada um, a vida não desaparece, ela prossegue. Eu tenho tido experiências pessoais que podem me garantir que isso é assim. Mas esses depoimentos eu vou fazer durante o curso, porque isso tem que ser como conta-gotas, vai aos poucos. Nós vamos aos poucos assimilando e passando para o nosso extrato, ou seja, fazer com que a nossa espiritualidade floresça a nossa personalidade. E florescendo a nossa personalidade, nós vamos passar a entender isso por si mesmos. Não é porque o Eurênio falou, porque o Joaquim, porque o Pedro, porque Pitágoras, porque não sei quem. Não, nós vamos falar para nós próprios. Eu apenas assumi um compromisso com Blavatsky, porque ela evidentemente não está desaparecida, ela está recolhida, vamos chamar assim. Então eu fiz um compromisso há uns meses atrás e quero seguir meu percurso. Como eu tenho um compromisso com Henrique José de Souza, que também desapareceu do plano físico, mas não está sumido. Ele está localizado na nossa, vamos dizer assim, a nossa espiritualidade. Então é isso que tem que acontecer. Temos que ter bons guias. Guias que eu quero dizer não são guias que vão nos fazer seguir o que eles pensam. Não, eles vão nos fazer pensar para seguir certo. Ô, Isso. Vamos. Eurênio, antes Pois de, não, antes, antes de a gente continuar, antes de eu fazer as perguntas do meu roteiro aqui, pois não, pode fazer. eu te conheço já há muitos anos, mas muitas pessoas que vão assistir isso ou vão se inscrever, vamos dizer, não conhecem o Eurênio de Oliveira Júnior.
Então, eu quero saber, a sua parte profissional, ela é fantástica, né? Gloriosa, exitosa. A Ela foi parte, bem, a foi parte, difícil. a parte espiritual, você tem, qual é onde você buscou essa bagagem para ministrar esse percurso que você quer passar para as pessoas? Nos idos de 1965, 1965, eu era novo, estava casado recentemente, e comecei a perceber que o que me contavam não conferia com aquilo que eu constatava. Então, isto, pelo que era descrito, exigia que eu fosse um pesquisador, que eu me colocasse como um pesquisador. Então, eu comecei, neste ano de 65, a fazer alguns estudos, vamos dizer assim, paralelos com a história que me contavam. E esses estudos me revelaram um novo universo, me revelaram uma situação completamente distinta, que foi crescendo com o tempo e não parou de crescer até hoje. Veja que nós estamos há um tempo bastante longo, desde aquela data até aqui, só que a cada dia eu tenho novidades, porque a cada madrugada eu tenho novas experiências. Então, isso parte para o infinito. Por isso nós somos seres infinitos, nós não somos seres finitos. Alguns de nós somos finitos pelas práticas erradas que fazemos. Então nós encerramos ciclos, passamos por distúrbios, por perturbações, e vamos possivelmente, numa época parecida com esta, renascer, se tivermos mérito para tanto. Mas existe um contínuo, uma sequência ininterrupta que se passa na nossa vida, e é esta que nós temos que seguir, porque ela se abre à nossa frente, ela se mostra. Deus não faria alguma coisa escondida, ele não tem o escopo de impedir que nós façamos um compasso praticamente estagnados, porque ele cresce também com o nosso crescimento. O plano de Deus é crescer com o nosso crescimento. Ele se expande, e ele se expandindo, nós nos expandimos. Então, teremos que ser parceiros, companheiros de sequência. E para que isto ocorra, não precisamos de intermediários, nós somos os intermediários de nós próprios. Está em nós a intermediação disso tudo. Então, Perfeito. o que eu quero fazer é esse trajeto, é um trajeto. Vamos Ele não começar, tem, vamos é, começar a ele, falar. Você falou do percurso, vamos falar então, já que você tocou nisso, vamos pois não, para, nós vamos tocar, vamos falar hoje sobre tópicos que vão ser abordados nesse percurso pois não. por você, né? Então, eu tenho anotações aqui para eu não me perder. Quero saber o seguinte: o que um ser humano da atualidade precisa? Serão orientações ou o quê, Aurélio? Ele precisa entender a própria vida para começar. Porque quando ele passa a entender a própria vida, ele vai ver que existe um entrelaçamento natural entre a sua vida e a busca do bem-estar, da sequência do sucesso e do êxito, da saída. Ele tem que encontrar a saída. O ser humano precisa disso. E nós vamos ajudá-lo a encontrar, porque nós também estamos encontrando as nossas saídas. Nós não somos nada excepcionais. Nós estamos no trajeto e no percurso. E vamos fazer isso. Então, juntos nós vamos trabalhar essas ideias todas que estão vindo. Eu selecionei um conjunto de ideias e outras virão. E elas serão todas colocadas nesse percurso. Nós vamos debatê-las, então, mas não tem nada de difícil, nada, são coisas que às vezes estão à nossa frente e a gente não percebe. É sobre isso que vai ser abordado nessa Isso, questão. perfeitamente assimiláveis. Elas estão compondo a nossa trajetória. Eu Porque não hoje, vou buscar coisas para tentar fazê-los entender aquilo que eu próprio não estou entendendo. Eu tenho que falar sobre o que eu estou entendendo e facilitar o entendimento de todos vocês que estão ouvindo, né? E quero fazer o curso, evidentemente. eu tenho acompanhado você há anos, você tem participado do meu programa Vida Inteligente inúmeras vezes, e o que eu gosto é que você tem uma linguagem acessível, né? Isso é importante. Você tem a didática de passar o seu conhecimento sem deixar ninguém boiando. Porque não adianta você falar bonito, falar palavras fantásticas aí e quem está assistindo não assimilar absolutamente nada, não entender. Então, eu quero tranquilizar as pessoas, né?
Eu sou fã do Eurênio, todo mundo dá para perceber. E para deixar aqui claro que a linguagem do Eurênio é totalmente inteligível. Vamos para o segundo tópico aqui, Eurênio. Deixa eu ver onde é que está. Uma questão que ajuda muito o ser humano é a meditação. O que é meditação? O que é meditar? Então, meditar é ditar a mim mesmo. Meditar. A palavra está na composição da sua gênese, do seu étimo. Ela está dizendo: ninguém tem que ditar as coisas para mim, eu tenho que ditar as coisas para mim à medida que eu vá compreendendo a sequência evolutiva. Então, eu vou de um plano que estou fático, objetivo, buscar no meu plano subjetivo aquilo que me é dito por mim mesmo. Veja bem, mais confiança que isso é impossível. Não, não é o Pedro Joaquim, o Pitágoras, ou seja lá quem for, que está dizendo. Sou eu que estou dizendo a mim, não como uma sombra, mas como uma realidade. E essa realidade é especial. Por isso depende de uma vida inteligente. E nós vamos ativar a vida inteligente, que é o título do seu programa. Nada Isso, mais, nada menos que isso. Não terei dividendos pessoais com isso, absolutamente pessoais não, mas espirituais, possivelmente os dividendos advirão, porque eu estarei prosseguindo numa jornada com outros irmãos. Vocês todos são meus irmãos. claro. Alguns ignoram essa condição, outros já não ignoram tanto. Então, vamos fazer disso uma soma, uma coordenação, uma simbiose, e não Simbiose. um parasitismo. O parasitismo é horrível. Parasitismo, todos os parasitas, que são aqueles que vão comer a nossa carne no futuro, eles estão preparados para a festança, mas não vai ter o chopp e dança que eles esperam. O chopp e dança quem vamos fazer somos nós. A festança precisa ter chopp e dança também. Eurênio, aqui nós falamos no começo, você tocou no começo da nossa conversa, sobre o medo que as pessoas têm da morte, né? Ah, o, o que justifica, como se justifica o medo de morrer? O medo de morrer precisa ter justificativa, Eurênio? Como é que é isso? Não precisa ter, mas ajudaram muito a justificativa negativa, né? Porque Hum, o domínio das massas vem por teores de medo, de paura, como diz o italiano. Paura, um medo daquele que não sai de perto de mim em nem um instante. Eu tenho medo de manhã, à tarde, à noite, de madrugada e no dia seguinte também inteiro. Então, não é isso que tem que acontecer. Nós temos que confiar num processo que vai nos libertar e vai nos levar, vai nos guindar aos passos seguintes da evolução. Então, isso é muito mais razoável do que ficar simplesmente tremendo, né? A gente pode tremer de frio, mas de resto não tem que tremer, não. Você fala aí, para isso, para que tenha esse nível de consciência que você falou agora, é necessária uma mudança interior. O que é essa mudança interior? E a prática dela, como é que é? Então, nós vamos esmiuçar os pontos da vida e desvendar toda a maiá e o véu que cobre de escombros e de preocupações e divisões, né? Assistimos, por exemplo, muitas guerras, então tudo isso fica na nossa psique. A psique está apavorada com isso, medo que repita em cima de cada um. Não vai repetir, não, porque nós não queremos que isso repita em nós. E nós vamos, então, desbravar, é desbravar em conjunto um futuro, ou seja, o porvir é aquilo que ainda vai acontecer em nossa vida, né? É, Quando eu estive há um tempo atrás com o Blavatsky, né, sim. e estive quase que fisicamente com ela me pediu que colaborasse nisso. E é evidente que eu vou colaborar, porque eu entendo o que ela quer dizer. Se eu entendo, eu posso assumir uma parte do que ela diz, desdizer aquilo que disseram e que não é, e confirmar aquilo que é. Então, isso é uma confirmação, é uma repetição benéfica para a nossa alma. Tranquilizou a alma, o espírito se manifesta. Nós temos que tranquilizar a nossa alma. Ela está numa ebulição tremenda, especialmente aqui no nosso país, porque cada um diz uma coisa, né?
Então, nós temos déspotas disfarçados e que agarraram os seus caminhos, que não eram seus, mas que fizeram seus. Esses déspotas têm que ser desmascarados, tirar a máscara, tira a máscara. Saiu a máscara, você começa a ver isso numa pessoa comum e começa a ver até virtudes que ele possa ter, mas que estão encobertas. Ele também precisa, Muito todo déspota precisa evoluir também. Então, a importante. evolução é geral, é coletiva, embora se faça individualmente. Muito É bem. isso que nós vamos procurar fazer. Mais profundamente. Isso nós estamos tendo uma conversa aqui superficial para apresentar o que vai ser o percurso. São tópicos, entre tantos outros que surgem, né? Não se pode determinar tudo que vai ser conversado. Isso aí seria prever o futuro, né? E o futuro a gente constrói a toda hora. Então, para isso, Eurênio, a gente sabe que é preciso despertar a consciência superior. Sim. Como é que se faz isso, hein? Despertar a consciência. Porque fala-se, 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 fala-se. E aí, pô, como se fosse uma coisa simples. Como é que é despertar a consciência superior, Eurênio? E O caminho o que é é, essa consciência superior? pois não, o caminho mais óbvio é nos autoconhecermos. Existe uma autora que eu vou trazer, e ela diz que há um entrelaçamento de mãos entre o autoconhecimento e a espiritualidade. Elas andam juntas. É que nós não distinguimos uma da outra e pensamos que tudo é conhecer as nossas mazelas, as nossas dificuldades, as nossas aspirações, os nossos pensamentos, os nossos sonhos, mas só isso não funciona assim. Tem que ter uma diretriz. E essa diretriz não tem que ser buscada fora, tem que ser buscada dentro. É isso que queremos fazer. Então, daqui a um tempo, não interessa mais quem foi Eurênio, quem foi Eustáquio, quem foi. Com E certeza. vai importar quem sou eu nessa sequência toda. Então, quando digo eu digo você. Você precisa se identificar no processo. Então, esta é a grande busca que nós temos que fazer. E é possível abreviar isto. Vamos abreviar isto em alguns poucos meses. Talvez uns 3 meses, um pouquinho mais. Agora, quem quiser ter a sequência, depois nós vamos dar o caminho da sequência. Isso é importante lembrar que nós hoje estamos, né? Ainda não somos, né, Eurênio? Nessa, Exatamente, estamos, não somos. É isso mesmo, disse tudo. Resumiu. essa busca que a gente quer. Ô, Eurênio, se fala muito também, e é bom abordar isso. É importante ver que você vai abordar isso no percurso, né? Fala-se muito dessa tal de paz de espírito. Como é que é possível uma paz de espírito num mundo globalizando tudo? Não estamos falando de Brasil, não estamos falando de Rússia, Ucrânia, Oriente Médio, nada. Como que se pode? A paz de espírito é algo interior, né? Sim. Você não consegue externar algo se você não tiver em você próprio, né? O que é? Como que se chega a essa tal de paz de espírito? Você deu a chave. Você tem que encontrá-la em você mesmo. Entender as coisas, ser tolerante e às vezes não ser tolerante com certas coisas, bater de frente, mas psicológica e taticamente, não é afrontar, não é confrontar, não é disputar, é procurar somar. Agora, a soma vai se fazer, às vezes, por pequenas fagulhas, mas que ela se faça uma soma. Então, Você nesta soma, nós vamos juntos. Às vezes, são pequenos ângulos. Por isso, precisa ser esmiuçado como é que esse caminho se apresenta. Nós temos muito que bom. entendê-lo, ter a paz em nós e passarmos essa paz da maneira diluída, para que os outros possam entender por eles, não por nós entender por eles. Estímulos às personalidades, à alma, à busca do espírito de verdade. É isto que nós temos que fazer, não mais que isso. Aliás, é um trabalho terrível. Hércules teve os trabalhos todos dele e ele não completou muita coisa, não conseguia. Nós vamos E ter os nossos trabalhos, que são hercúleos, mas são hercúleos dentro da proporção da vida, não fora da vida. Não buscar fora. Tudo está dentro da vida.
você está falando nós estamos falando de paz interior, mas nós temos que ter junto de nós, vamos dizer, dentro da gente, a tal da moral interior, né? A moral interior para crescer, para adquirir essa paz de espírito. Qual é esse papel da moral interior nesse crescimento, Eurênio? É praticamente tudo, porque ela é que nos dá a força para fazer o caminho. Ela nos dá o elan, ela nos dá propriamente o mesmo caminho que vai aparecer certo. Então, nós alcançamos um status, que é um estado, não é status social, não é nada disso, é um estado de ser, e esse estado tem que se irradiar, ele vai passando aos poucos às pessoas, mas ele tem que existir em nós, porque se ele não existir, nós não vamos passar nada para ninguém, vamos passar mais embrólios, e de embrólios chega. Nós temos que ter simplificações. Tudo é simplicidade, é alcançar o alcance da simplicidade, ter o alcance da simplicidade, vivenciar para si a simplicidade, fazer de todos nossos irmãos. Alguns, como dizia o seu conterrâneo Sócrates, alguns ignorantes e outros sábios. Então, não existe maldade, existe ignorância, porque é impossível que alguém entendendo as benesses da bondade, continue sendo ignorantemente um bócio, alguém que faça o mal, porque o mal vai voltar a ele, não a outras pessoas, volta a esse núcleo chamado ele. É É, isso que ele... você tá falando de ele, e quando a gente fala ele, a gente pensa logo em egrégora. Uma egrégora que a gente precisa formar. Primeiramente, acredito eu, né? Estou dando minha opinião pessoal, egrégora eu tenho que formar a minha. A partir daí, eu ia agregar aquilo que me faz bem, aquilo que ressoa da mesma forma, mentes afins, pensamentos afins, objetivos afins. Então, é isso. No seu ponto de vista, que você vai falar, vai estender mais no percurso, né? O que é uma egrégora? Todo mundo, a gente fala, o espiritualista, ele gosta de usar esses termos. Eu estou generalizando, sem subestimar ninguém, né? Somos todos ignorantes, ignoramos muitas coisas. Então, muitas vezes a gente profere palavras que a gente não sabe o que é. A gente acha a palavra bonita, já ouviu em algum lugar e a gente vai jogando para frente. O que é uma egrégora, Eurênio? É, há uma tradução simplória chamada ser que vigia. Aquilo que você alimenta é o que vai te vigiar. Ele vai vigiar para o bem ou para o negativo. De modo que existem egrégoras do bem e egrégoras do mal, não é? E nós temos que buscar e alimentar a egrégora do bem, porque ela vai ser nossa, amistosamente, nossa companheira. E ela que vai nos apontar. Agora, é necessário uma série de experiências, porque o diabo tem que ser trazido lado a lado. O diabo não é para você jogar ele para qualquer lado, jogar ele longe e pensa que ele foi embora. Não foi, não. Ele está por ali. Então, nós temos que distinguir. A distinção psicomental está na egrégora. E a egrégora que você cultivar é que vai ser sua companheira. É assim. Perfeito, perfeito. Fala-se muito, filosofa-se muito também sobre o tal caminho. O que é o caminho? Jesus teria dito no passado, teria dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? O que é esse caminho? O esoterista, o esotérico, o espiritualista, o postulante à iniciação, ele busca o caminho. O que é o caminho, Eurênio? Então, não é o caminho que contam, cada um conta o seu caminho, não conta o caminho para todos. Conta o seu... Olha, eu tenho ouvido diariamente pregadores, eu ouço pregadores para ver que metodologia eles usam para convencer os outros. Eles querem convencer os outros do que eles pensam. Não é isto que tem que ser convencido. Tem que ser convencido nos outros o que os outros podem pensar certo. Então, esse é o estímulo. Pensar certo é fazer o próprio caminho. Não é? Então, o verdadeiro pensador, ele tem que desaparecer com o tempo, ele tem que se diluir, porque cada um vai pensar por si. Então, pensando por si, seremos um grande time de pensadores certos,
propícios a um bom caminho. É isso que precisa ser. Então, Então, dentro o bom caminho é aquele que traz o bem, o bom, o belo e, disso, evidentemente, a evolução. perfeito. Sem segredos, sem mistérios, né? Sem Sem, mistérios, então, tanto que a primeira obra que eu escrevi dizia assim: eubiose, a vida sem mistérios e os mistérios da vida. Aí o meu filho falou: "Escuta, pai, você fala uma coisa e fala o contrário depois", é porque a vida é assim, ela é sem mistério e ela tem mistério, ela é assim mesmo. o- tem que ter, né? Tudo é dual, né? Tá aí, ó. É dual, exato. "Decifra-me ou te devorarei", não disse a esfinge, e Isso. a esfinge foi um ser vivo que se petrificou. Então tudo isso precisa ter pontos de referência. Se nós não admitirmos a transformação, nós não chegaremos a nada. Então é transformação. É a forma que vai se transformar por último, mas as qualidades é que vão se transformar sequentemente, sem interrupção. Eurênio, o que que a gente, finalizando, né? Sim, E aí depois você vai ampliar mais a questão. O que que a gente, falamos de morte, falamos de caminho, falamos, o que que a gente leva da vida, hein, Eurênio? Se a gente leva para onde? Hein? sabe o que a gente leva da vida? É uma Então, plaquinha que está na banca de jornal. A gente leva da vida a vida que a gente leva. eu sou desse Pronto. pensamento. É, pode parecer o vai e vem, mas é a realidade. A vida que eu levo é o que eu vou levar na vida. Então, se eu transformar o que eu levo uma vida mais excelente, voltada com o vetor voltada para o aperfeiçoamento. A perfeição nunca. O indivíduo que fica obcecado pela perfeição ele não vai a lugar nenhum. É o aperfeiçoamento, é o burilamento da nossa personalidade e fazê-la encontrar a nossa individualidade. Ela faz o encontro. Você está vendo que nesse pequeno tempo que nós conversamos aqui, é gostoso, você se envolve e quer mais, né? Então, Sim. isso faz bem ao espírito. Eu gostaria que você desse uma mensagem final no convite para as pessoas que, porventura, vão se somar nesse trajeto, nesse percurso com você. Que mensagem você deixaria? Eu vou dizer o seguinte: venham junto comigo, porque existirá uma despesa, isso é inevitável. Eu também fiz todo um caminho. Um Eu investimento, comprei uma né, eu Euro? comprei uma biblioteca inteira e doei para um parente meu, para um neto meu, que é um brinco de pessoa. Porque ele um dia disse: "Vô, eu li o seu livro e entendi". Ele não precisava dizer mais nada. Eu falei: "Esse é o quem a quem eu tenho que passar minhas coisas". Ele falou que entendeu, e ele é honesto, ele entendeu. Ele é um economista formado na USP, inteligente, que agora está mais para a Itália do que para cá. Então, veja bem, tudo isso são valores que a gente encontra. Esses valores, eles são sagrados, nós temos que fazê-los sagrados, porque, sendo santos e sagrados, eles formam a nossa trajetória. E a nossa trajetória tem que ser formada por sinarquia, escala de valores para nós mesmos, importar aquilo que nos faz crescer e dar menos valor àquilo que nos faz cair. Mas tudo isso foi a vida. Então, gente, eu vou estar aqui embaixo, vai ficar agora no final da nossa conversa, entram os créditos, onde tem as informações, a quem buscar, os contatos, enfim, todos esses detalhes obrigatórios, tá bom? Fraterno abraço, obrigado, Eurênio, sucesso Fraterno na. abraço a vocês, especialmente, e a todos que estão me ouvindo. Muito obrigado por ouvir. Até mais, tchau. Tchau. Bom, pessoal, bacana, né? Eu acho que adivinha se eu não vou nessa, né? A gente nunca pode dizer que sabe que é o suficiente, eu sei o suficiente, não preciso fazer nada, nada disso. Então, o que a gente precisa é estar sempre disposto, ser humilde para saber que a gente nada sabe, só sei que nada sei, como disse o Eurênio do meu conterrâneo. Então é isso, gente. Fraterno abraço, um feliz sempre e até breve. Tchau.